mas eu consigo, acho que transmitir para ela entender que eu já passei por aquele processo, né? Eu já passei por aquele momento, já senti a mesma dor, né? E a gente consegue, né? Nosso corpo foi feito para isso, né? Então eu acredito que a gente consiga. E tento fazer com que elas entendam esse processo aí, para que elas sigam o fluxo e consigam parir da melhor forma possível, né? Da forma que elas queiram, né? Acho que é isso. E tentar apoiar, né? A gente tenta apoiar, né? Instruir da melhor forma, né? O máximo, né? O máximo que a gente consegue, né? Às vezes a gente tem umas dificuldades e outras, né? Mas no fundo, elas sempre são bem compreensivas, né? E conseguem entender bem esse processo do trabalho de parto, do parto em si, né? Que é um desafio, né? O trabalho de parto é um processo desafiador, né? Tem mulheres que parem em 1 hora, tem mulheres que parem em 29, 30 horas. Então, o parto normal em si, o parto vaginal, ele é bem desafiador. E para isso você tem que estar bem instruída, né? Para você se empoderar desse processo e seguir em frente. E ele começa na mente, né? Com certeza. Ele tem que estar... Eu falo que muitas vezes... Eu estava conversando essa semana com uma psicóloga e psiquiatra, uma psicóloga e uma psiquiatra, e elas estavam falando que exatamente essa parte que elas estão tentando falar muito é sobre a mente, né? Que existem tantos traumas que as mulheres às vezes carregam da infância e elas não conseguem liberar essa coisa que vem de tia, às vezes, tem coisa presa com a mãe e na hora do parto o negócio não flui e a mulher não consegue entender. Isso aí. E às vezes pede a cesárea porque não entendeu, né? Não entendeu, e aí quando vai... foi para cesárea. Aí depois do parto fala assim, se eu tivesse... Isso aí. Se eu tivesse, eu tinha tido As parto que vêm normal, geralmente, né? com familiares, né? Com mães, com tias, com algum parente que não teve um desfecho tão bom, elas vêm com uma carga muito grande, né? Porque vêm com um histórico muito alto e vêm com uma pressão muito grande nelas. Então, quando elas falam que vão ter o parto normal, isso para muitos da família é assustador, né? Mas a fulana aconteceu isso com ela, e aconteceu assim, e ela sofreu violência, aconteceu, quer dizer, e com isso, né, ela vai se tentando vencer aquelas barreiras, mas ao mesmo tempo ela fica ali, será que eu estou fazendo certo? Será que não? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? E aí, muitas que eu acompanho, às vezes, que têm esse processo, que passam por isso, é bem difícil, é desafiador você mudar essa cabeça, você fazer com que ela entenda que o parto foi naquele momento, foi com aquela pessoa, que o dela pode ser diferente, pode ser incrível, pode ser um partaço, ela pode parir em 1 hora, né? E mesmo que ela demore, pode ser um parto que evolua. Porque eu sempre falo uma coisa, parto normal, ele flui, ele evolui. Aquele parto que começa muito travado, que fica ali 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24. Alguma coisa está errada, entendeu? Então, assim, eu acho que não é bem por aí. E o parto, ele flui. Por mais que às vezes ele demore, né? Eu já fiquei em partos 29 horas, mas assim, foram as 29 horas de evolução, um bebê bem, uma mãe bem, uma bolsa íntegra, né? Um processo, uma mãe assim, ela foi uma leoa, eu falo que ela foi uma mulher e tanto, porque em momento algum aquela mulher desistiu, em momento algum ela cogitou a palavra cesárea. Ela falava, não está no meu vocabulário não tem essa palavra. E eu vou conseguir, e ela conseguiu. Então, quando elas vêm com essas histórias muito difíceis, elas acabam meio que se perdendo ali, você tem que meio que moldar para fazer com que elas voltem para a realidade delas e entendam que elas são capazes, que elas podem também, né? Porque elas têm, né? E quando você conhece, eu falo assim, a doula tem muito isso, né? A gente quando conhece o casal, conversou com ele, e por isso a doula é tão importante, né? Conhecer desde o início, né? Tem gente que fala, quanto tempo? Não, gente, no começo. Ficou grávido, decidiu, tem que ser. Quer conversar pela educação com a doula, perinatal, né? A doula tem uma pegada bem diferente, né? Ela tem aquela questão da educação perinatal, de acolher, né? De instruir. Então, isso faz uma diferença muito grande. Muito. Você vai conhecendo os traumas, você vai conhecendo a família, você vai perguntando, você vai conversando sobre coisas, detalhezinhos tão pequenos que às vezes... Que às vezes ela sabe, e a gente que é enfermeira não sabe. E às vezes naquele momento ali ela vai dar um toquinho e fala, olha,
aconteceu isso, então vê se vai. E aí você tem que entrar naquele meio ali, meio que às cegas, né, sem saber, porque na verdade ela não tem que se abrir para todo mundo, para todos, Claro que né? não. E às vezes um toque que a doula dá de uma coisa que ela sabe que é peculiar, você consegue fazer com que as coisas acabam tendo um desfecho bem melhor daquilo que elas queriam, né? Imaginavam. É um detalhezinho, às vezes É. é tão simples, né? E faz toda a diferença. Como faz? É muito Manu, bom, nossa, né? faz demais. A gente hoje em dia tem isso, né? E aí você chegou na obstetrícia por causa Do pré-natal. do pré-natal, né? Que você foi e aí se encantou e resolveu fazer essa... A obstetrícia após foi para fazer Após. o pré-natal, né? Para poder Atender entender essas mulheres. o exame, ler uma ultrassom com melhor qualidade, fazer uma assistência de melhor qualidade, né? E aí eu acabei quando eu entrei na PMI, eu entrei nesse intuito de trabalhar com o parto em si, né? Uhum. Mas não no acompanhamento de parto. Isso foi uma coisa que veio depois, né? Mas a obstetrícia foi por esse caminho, foi para fazer o pré-natal e não estar assistindo o parto. Só para acompanhar mesmo o basicão, no isso caso, aí, né? O pacote completo. É. Vamos lá, vou atender essas mulheres no básico, vou fazer o que tem que ser feito aqui. Encaminhá-lo para a maternidade com o correto, né? Bem estruturada, com os exames, com ultrassom, tudo certinho, um cartão impecável. Né? Então, na verdade... Para ela chegar no hospital... É isso aí. Com tudo, quem não tiver como chegar no hospital, né? Antes, né? Essa tem que ser encaminhada para o hospital muito antes, né? Então, essa eu vou encaminhar antes. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. E aí, Papai do Céu... Mudou tudo. Mudou tudo, agora a Leila é acionada... O tempo todo. Graças a Deus, né? Eu acho... Às vezes é um pouquinho cansativo, você sai de um, entra no outro, mas assim, é muito gratificante, gente.